Para a gente ilustrar o comando for e também o comando while, a gente vai resolver agora um problema bastante clássico dos cursos introdutórios de programação, que é calcular o fatorial de um número. Aqui a gente vai admitir que o usuário não vai fazer besteira dessa vez, ou seja, que o usuário já vai digitar um valor de n que seja positivo e seja um número inteiro. A gente poderia colocar uma série de ifs para verificar isso, mas nesse programa eu estou mais interessado em mostrar a parte do for e do while. Então a gente está lembrando que tem essa restrição, mas a gente não vai fazer nada ativamente para lidar com isso. Enfim, numa situação real, estejam sempre cientes de que você vai ter que tratar os dados para evitar problemas. E a lógica de calcular o fatorial é ir multiplicando os números. A gente pode ir multiplicando de trás para frente ou de frente para trás, até que a gente multiplique até o número 1. Mas, obviamente, a gente não precisa multiplicar pelo próprio número 1. A gente pode multiplicar só até o número 2, que isso não vai fazer grande diferença. A gente usa o padrão em programação que é conhecido como um acumulador. A gente vai definir uma variável que vai acumulando os resultados, que vai armazenando os resultados a cada etapa, até fornecer para a gente o resultado final. Tipicamente, esse aqui é um problema que é melhor formulado com o comando for, porque a gente já tem claramente um loop escrito aqui. Quando a gente tem um somatório ou um produtório, isso aqui é um for de i começando em 2, indo de 1 em 1 até um certo número n. Eu vou fazer também com o while, mas nesse caso o comando for é o mais indicado por já ter essa estrutura pré-definida do número de iterações. Vamos ao código então. Como sempre, começar limpando e colocando o nosso mode 0. De novo, eu não vou pedir para o usuário digitar o valor de n, eu mesmo já vou colocar o valor de n aqui. E a gente tem que colocar um valor de n que a gente saiba a resposta de antemão. E os números que a gente sabe o fatorial de cabeça não são muitos. A gente sabe que o fatorial, que 4 fatorial é 24, 5 fatorial é 120. Os outros a gente tem que parar um pouquinho para pensar, né? A partir do 5. Então eu vou colocar 5 fatorial para chegar no 120. E eu vou definir uma variável, vou chamar só de fat, que vai começar em 1. Muitas vezes a gente tem acumuladores que vão somando os valores, e nesses casos que a gente vai somando, a gente começa em 0, porque o 0 é o elemento neutro da soma, é o elemento que não vai fazer diferença. Aqui a gente vai precisar do elemento neutro da multiplicação, porque a gente vai multiplicar esse valor de fat a cada iteração. Então é por isso que a gente tem que começar ele com 1. E aí eu vou fazer um for de i começando em 2 e indo até n. Note que no Scilab, quando eu escrevo de 2 até n, vai estar incluso o 2 até o n e vai incrementar de 1 em 1. Então, naturalmente, o meu i vai percorrer todos os valores possíveis. E aqui, internamente, fat recebe fat vezes i. Existe uma diferença do Scilab em relação à linguagem C. Em linguagem C, a gente pode fazer coisas do estilo fat vezes igual a i, para fazer essa operação de acumular. E no Scilab isso não existe. Então, a gente tem que usar essa forma um pouco maior, um pouco mais prolixa, mas é o caminho. E uma vez que a gente terminou todas as multiplicações, o resultado vai estar dado. E aqui eu não vou nem usar o display, eu vou só usar vou só escrever a própria variável sem um ponto e vírgula, para mostrar para vocês como muitas vezes a gente faz a saída. Não é a mais elegante, a mais bonitinha com o usuário, mas é bem prático quando você só precisa ver o valor de uma variável na tela. Pode ser feito dessa forma. Eu vou clicar aqui no salvar e executar. Ele vai pedir para eu criar um arquivo. Vou salvar como calc fatorial. E aí, se a gente for para o nosso console, a gente vai ter aqui o valor de i, o último valor que o i alcançou, o valor de n que a gente colocou e o valor de fatorial, que foi o resultado calculado. Então, esse é o jeito com um for bastante direto, sem grandes complicações. Se a gente quisesse fazer com um comando while, por exemplo, começando do fim para o começo, vindo de frente para trás. Eu vou comentar todo esse bloco aqui. Não, de novo, o início da linguagem C está falando mais alto. Aqui a gente comenta com as duas barras.
E aí, enquanto eu vou precisar definir o meu i previamente, no for a gente consegue definir na própria linha do for, aqui no while a gente tem que definir antes. Então eu vou começar o meu i como n, como o último deles. Enquanto o meu i for maior do que... Enquanto ele for maior do que 1, ele poderia ser maior ou igual a 2, ou maior do que 1. Enquanto ele for estritamente maior do que 1, a gente vai fazer a mesma conta, fatorial igual a fatorial vezes i, só que eu preciso atualizar aqui o meu i. Enquanto no for isso acontecer automaticamente, no while é a gente que faz essa atualização. E também, de novo, da linguagem C a gente poderia ter uma mania de fazer desse jeito, i menos menos. Isso também não existe no Salab, a gente tem que fazer a forma completa, i igual a i menos 1. E aí sim o i vai diminuindo de 1 em 1. Terminamos desse jeito. Esse é um jeito de programar e ele é bacana porque... Bom, primeiro deixa eu rodar e mostrar que as coisas estão funcionando. Então, n igual a 5, fatorial 120, tudo em ordem. Ele é bacana, a gente está usando uma variável i que não seria estritamente necessária. A gente podia ter feito diretamente isso aqui como sendo n recebe n menos 1 e multiplicar pelo próprio n. Por que é ruim fazer desse jeito com o próprio n? Porque você perde o valor de n ao longo do tempo. Você não sabe mais, no final das contas, qual era o valor de n com que você tinha começado os cálculos. E aí você não consegue escrever, por exemplo, o fatorial de n, o fatorial de 5 é igual a fat, porque você apagou esse valor ao longo do tempo. Então, é mais recomendável a gente fazer com uma variável a mais. Esse aqui são, então, a demonstração dos dois loops, do for e do while, mas preferível nesse caso em que a gente já conhece o número de iterações, seria preferível simplesmente fazer com o for. Então eu vou deixar esse aqui de verdade e eu vou comentar este outro. É isso.